texto fala a respeito de dois importantes verbos que nós devemos praticar quando pensamos no nosso relacionamento com Cristo. O primeiro verbo que esse texto nos faz perceber é que nós devemos receber a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele diz aqui: recebestes o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos receber o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que nós estamos no mês de dezembro. Hoje é dia 5 de dezembro. E daqui a 20 dias nós vamos ter a comemoração do Natal. E o Natal nos rememora aquela situação que Maria, juntamente com José, Maria grávida, chegaram ali em Belém da Judéia, e a Bíblia diz que porque havia uma ordem de César Augusto para que todos os judeus fossem cada um à sua cidade para o recenseamento ou recadastramento, e os judeus de Belém da Judéia estavam de volta exatamente para o cadastramento, a cidade de Belém ficou muito cheia, de sorte que as hospedagens, os hotéis, as pousadas, tudo ficou extremamente lotado. E aí José e Maria foram também para lá, porque o José era judeu, era da tribo de Judá, era de origem belemita, e ele foi então para a cidade de Belém. E quando José, Maria, grávida de Jesus, chegam ali em Belém, eles procuram um lugar que pudesse recebê-los, uma casa de um parente, e não tiveram. Eles buscam uma pousada e não tiveram, buscam um hotel e não tiveram, até então que, por não serem recebidos em Belém, na casa de ninguém, na pousada de ninguém, no hotel de ninguém, não sobrou outra alternativa a José e a Maria, grávida de Jesus, senão ir para a estrebaria, que era uma espécie de curral, e nesse local eles passaram alguns dias. E quando cumpriram-se os dias de Maria dar à luz, ela deu à luz ao Filho de Deus e colocou o Filho de Deus num coxo, local que se dá comida para animais, e assim foi marcada e caracterizada a vinda de Jesus Cristo para esse mundo, estabelecendo assim o Natal. O Natal nos rememora que Jesus não conseguiu ser bem recebido, ele não conseguiu ser acolhido em Belém. Quando no seu ministério, o Senhor Jesus foi à cidade de Samaria, e a Bíblia diz que num primeiro momento, os moradores de Samaria, quando ficaram sabendo que Jesus queria entrar naquela cidade para evangelizar, para levar a mensagem do reino e as verdades do reino de Deus, a Bíblia diz que os moradores de Samaria não quiseram receber Jesus. Quando Jesus está vindo ao mundo, ele não é recebido na cidade de Belém de forma digna. E quando Jesus, ele já exercendo o seu ministério, desejou evangelizar em Samaria, a Bíblia diz que a cidade de Samaria, num primeiro momento, não quis receber, não quis acolher, não quis hospedar, não quis albergar Jesus. É interessante que Jesus, ele viveu essa experiência num segundo momento ainda,
quando ele foi até a região de Gadara, e lá ele expulsou o demônio, ou os demônios de um homem, e esses demônios entraram em porcos, e esses porcos precipitaram-se no mar, e morreram ali 2.000 porcos, e a Bíblia diz que os moradores daquela cidade e daquela região pediram para Jesus não ficar ali, porque ele não era bem-vindo. A cidade de Gadara, a região dos gadarenos, não receberam bem Jesus. Jesus não foi recebido, Jesus não foi albergado, Jesus não foi abraçado. É muito interessante também que em Lucas capítulo de número 4, fala que Jesus foi na sinagoga, lá na cidade de Caná da Galileia, e quando ele estava ali na sinagoga, em Caná, ele leu o texto sagrado de Isaías capítulo 61, e quando ele leu o texto de Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregoar o ano aceitável do nosso Deus, libertação aos cativos, alegria aos tristes e restauração àqueles que estão destruídos. E quando Jesus terminou de ler esse texto, ele falou: esse texto diz respeito ao Messias que haveria de vir, e eu sou o Messias. Hoje essa profecia se cumpre em mim. E quando ele se assentou, diz a palavra de Deus lá em Lucas 4, que os moradores de Caná, os moradores de Nazaré, que Caná e Nazaré eram cidades que ficavam muito próximas uma da outra, os moradores dessas duas cidades pegaram Jesus e colocaram Jesus para fora da cidade, forçando Jesus a sair sob a ameaça de morte, sob o insulto. Ou seja, também Nazaré e Caná não receberam Jesus. Da mesma sorte que Jesus não foi recebido no sentido de não ter acesso ou liberdade para atuar em algumas cidades, da mesma forma Jesus também não foi bem recebido por algumas pessoas. Por exemplo, Judas Iscariotes andou com Jesus 3 anos e meio. Judas Iscariotes era obreiro de Jesus, ele trabalhava com o dízimo, com as ofertas, e o Judas Iscariotes, apesar de andar com Jesus, apesar de ser obreiro de Jesus, apesar de Judas Iscariotes ter visto Jesus operar muitos milagres, ter escutado os melhores sermões de Jesus, apesar de Judas Iscariotes ter também escutado os melhores e mais profundos ensinamentos de Jesus, apesar de Judas Iscariotes ser honrado por Jesus e ser chamado e considerado por Jesus como amigo, a Bíblia diz que no fundo, em seu coração, em sua mente e em sua vida, Judas Iscariotes nunca recebeu Jesus. Aqui o apóstolo São Paulo está falando o seguinte: irmãos, crentes, não façam como a cidade de Belém que não recebeu Jesus, não façam como a cidade de Samaria que não recebeu Jesus, não façam como Caná da Galileia e Nazaré, não façam como Gadara que não receberam Jesus, não façam como Judas Iscariotes que não recebeu Jesus. Antes, recebam Jesus em seus corações, em suas mentes, recebam Jesus no interior da vida de vocês. Aleluias, glória a Deus. Nós precisamos fazer algo extraordinário aqui esta noite. Nós precisamos receber Jesus, precisamos acolher Jesus, precisamos albergar Jesus, precisamos, aleluias, tomar conta e posse de Jesus. Precisamos dizer: Senhor,
essa casa aqui é sua, ela é para a sua morada, ela é para a sua realização, para o seu prazer, ela é para a sua glória, ela é para que o Senhor realize os seus desígnios e propósitos. Senhor, a minha vida é uma casa que recebe prontamente o Senhor, de forma voluntária e gloriosa. Se por um lado nós não devemos deixar de receber Jesus, como esses exemplos negativos que eu dei aos irmãos, por outro lado, nós devemos fazer como a família de Betânia, a família da cidadezinha ou da aldeia de Betânia, que tinha ali 3 irmãos, o Lázaro, a Marta e a Maria, e a Bíblia diz que Lázaro, Marta e Maria, na aldeia de Betânia, no sul de Israel, faziam questão de receber Jesus na casa deles. Ali Jesus era recebido, ali Jesus era tratado com honra, com dignidade, ali Jesus podia fazer os seus rituais de purificação, ali Jesus podia sentar-se à mesa para fazer uma refeição. Lá em Betânia, Jesus era bem recebido. No coração de Lázaro, Jesus era bem recebido. No coração de Maria, Jesus era bem recebido. No coração de Marta, Jesus era bem recebido. Nós devemos fazer como fez o Zaqueu, o publicano arrependido. Tem uma frase no Talmidim hebreu que diz que a pior raça de ser humano que existe, a pior espécie de ser humano que existe, eram os publicanos. Os judeus até diziam: nós preferimos ser vermes do que ser publicanos, porque os publicanos, eles representavam os pecadores máximos, os pecadores mais agudos, os escarnecedores que estavam mais distantes do Senhor. Mas ali em Jericó, a Bíblia diz que havia um homem chamado Zaqueu, que era publicano, mas que desejava conhecer Jesus. E ele então subiu numa árvore, e quando o Senhor Jesus passou ali, e o Senhor Jesus disse assim: ô Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Ele não fez como os moradores de Betânia, ele não fez como os moradores de Gadara, ele não fez como os moradores, aleluias, glória a Deus, de Caná ou de Nazaré. Não, o Zaqueu disse: Senhor, pode vir, porque a minha casa é tua, na minha casa o Senhor vai ser bem recebido. E o texto diz que ele recebeu Jesus gostoso, ele recebeu Jesus com prazer, ele recebeu Jesus com alegria. O Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Paulo diz aqui: você já recebeu Jesus? Aleluias, você deve receber Jesus. Se você está aqui esta noite e você ainda não recebeu Jesus em seu coração, esta é a noite para você abrir o coração para Ele. Se você está aqui e você não recebeu Jesus em sua mente, esta é a noite para você abrir a sua mente para Ele. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus na sua vida, esta noite é noite de você receber Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa: tem pessoas ou tem igrejas que às vezes até recebem Jesus, mas depois fazem alguma coisa e colocam Jesus para fora e fecham a porta, porque a palavra de Deus diz que uma das cartas escritas no livro do Apocalipse foi para uma igreja da Ásia Menor, que ela era igreja, mas ela tinha colocado Jesus para fora, e Jesus falou: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém aí dentro dessa igreja ouvir a minha voz e abrir a porta e me permitir entrar e me receber, eu vou causar uma revolução, uma transformação, uma mudança. Eu vou causar, aleluias, aleluias, uma alegria, uma efusão de prazer no coração. Essa pessoa que me receber vai cear, e eu vou cear junto para a glória, honra e louvor do Senhor. Aleluias, eu venho aqui esta noite para dizer para você: você já recebeu Jesus? Já recebeu Jesus no seu coração? Já recebeu Jesus na sua mente? Já recebeu Jesus na sua vida? Já recebeu Jesus no seu interior? A nossa vida é casa, uma casa que o Senhor Jesus deve ter liberdade, uma casa que o Senhor Jesus deve ser bem recebido. Os discípulos de Emaús não perderam tempo.
quando eles viram que já caía a noite, aleluias, eles constrangeram Jesus a estar com eles, dizendo: Senhor, já se faz tarde, a noite já está caindo, não é bom que o Senhor fique exposto a todos os perigos e males de uma caminhada durante o deserto, durante a noite no deserto aqui da Palestina. Não é bom. Senhor Jesus, entra na nossa casa e passa a noite conosco. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou e assentou-se ali e partiu o pão com eles, aleluias, e trouxe alegria para aquela casa. Oh, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E o Cornélio que era centurião romano, um indivíduo que não era judeu, que não tinha ainda a Bíblia Sagrada à sua disposição, um indivíduo que a Bíblia não nos mostra alguém evangelizando a ele, mas o Senhor Jesus pessoalmente foi lá na casa do Cornélio. E lá na casa do Cornélio, o Senhor Jesus não encontrou o coração do Cornélio e da família dele chaveado, não. O Senhor Jesus encontrou ali uma casa que o recebeu gostoso e com prazer. Oh, aleluia! Paulo diz assim: recebam Jesus. Eu quero dizer para vocês, jovens, recebam Jesus. A vocês, adolescentes, recebam Jesus. A vocês, varões, recebam Jesus. A vocês, irmãs, recebam Jesus. Aleluia! Vocês receberam Jesus, Paulo diz. Recebe Jesus, diga para Ele que Ele é bem-vindo, que Ele pode fazer morada, que Ele pode tomar o lugar dEle, o centro das atenções do seu coração e na sua mente. Diga: aqui, Senhor, o Senhor é bem-vindo. Levante a sua mão, levante a sua face e dê uma palavra de louvor e de adoração ao Senhor. Urabacandaramahai. Fala para o seu irmão aí: Jesus deseja ser recebido por você. Aleluia, diga para ele: Jesus deseja ser recebido em você. Aleluia, abre o coração, tira as algemas, desarme-se, tire todo tipo de resistência, de oposição e diga a Jesus: o Senhor é bem-vindo aqui. Toma o teu lugar, assenta-te à cabeceira da mesa e faz a tua obra. Faz o que o Senhor quiser fazer, domina a minha vida, guia os meus passos, louva o seu nome em mim, Senhor. Eu quero manifestar que o Senhor é bem-vindo em mim, aleluia. Aleluias. Paulo diz: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Senhor. Você deve receber o Senhor em primeiro lugar como uma dádiva. Diga assim: eu fui agraciado por receber Jesus. Aleluias, aleluias. Você deve receber Jesus como uma dádiva. Jesus é uma dádiva de Deus para nós. Dádiva é um presente, dádiva é um dom, dádiva é uma bênção, dádiva é uma honra, dádiva é uma alegria, dádiva é uma plenitude, dádiva é uma conquista. Quem recebeu Jesus não deve receber Jesus com outra disposição de alma, de espírito e de mente, senão entendendo que essa visita, que esse receber é algo dadivoso e glorioso da parte de Deus. É uma dádiva ter recebido Jesus. Aleluia, é um prazer ter recebido Jesus, é uma alegria ter recebido Jesus. Tem casa que a gente vai visitar, que nós percebemos que as pessoas só estão cumprindo o protocolo a nos receber. Tem casas que a gente vai visitar, que as pessoas nos recebem por constrangimento, ou seja, não há nenhum tipo de prazer em nos receber, mas apenas um constrangimento. Tem casas que vamos visitar que as pessoas deixam bem claro que ali somos persona non grata, quer dizer, pessoas que elas não têm interesse de receber, e essas pessoas, os hóspedes, nos tratam com hostilidade.
Não é assim que nós devemos receber Jesus. Não devemos receber Jesus com formalidade, não devemos receber Jesus para cumprir protocolo, não devemos receber Jesus com o coração fechado, não! Pelo contrário, devemos receber Jesus como uma dádiva. Ele é um presente, Ele é uma dádiva de Deus. Aleluia! Ele foi dado por Deus para a humanidade, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para expiar os nossos pecados, pisar na cabeça da serpente e nos dar vitória para sempre. Urabacandaramahai, aleluia. Desde abril de 1997, quando eu recebi Jesus, eu sempre entendi que esta oportunidade foi uma dádiva. O seu nome está escrito no livro da vida, e isso é uma dádiva. Você foi selado pelo Espírito Santo ao receber Jesus, e isso é uma dádiva. Você é crente, salvo, liberto, redimido e perdoado e reconciliado, e vai habitar as mansões celestiais, e isso é uma dádiva. Aleluia, glória a Deus. Eu devo receber Jesus como uma dádiva. Segundo, eu devo receber Jesus como a verdade. Ou seja, eu não posso receber Jesus como aquele que disse uma verdade, porque Jesus não disse uma verdade. O Confúcio, ele diz: eu tenho uma verdade a vos entregar, né? Se você pegar, por exemplo, Charles Taze Russell, pai dos Russelitas, dos TJs, ele diz também que ele possui uma verdade a transmitir. Se você pegar lá o Mohamed, se você pegar ali o pai do islamismo, ele vai dizer: eu também tenho uma verdade a entregar a vocês. Mas Jesus falou: eu não tenho verdade a vos dizer, eu sou a própria verdade. A verdade não é uma filosofia, a verdade não é um conceito, a verdade não é um pensamento, a verdade não é uma abstração, a verdade é uma pessoa, a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e quem crer em mim, quem me receber, quem vier a mim, aleluia, vai encontrar o Pai. Aleluia, nós devemos receber Jesus, aleluia, como uma dádiva, e devemos receber Jesus como a verdade. Ele é a verdade absoluta. Ele está acima de toda filosofia, Ele está acima de todo conceito, Ele está acima de toda religião, Ele está acima de toda hermenêutica humana. Ele é a verdade. Quer encontrar a verdade? Quer encontrar o absoluto de Deus? Encontre Jesus. Quer ter o seu coração firmado naquilo que realmente é concreto, naquilo que realmente é firme, naquilo que realmente é inquebrável, aquilo que é perdurável, aquilo que é eternal? Aleluias, abra o seu coração e receba Jesus. Jesus, aleluias, deve ser recebido como a verdade. Se Jesus falar, é o que Ele falou, não interessa o que os outros digam. Se Jesus fizer, é o que Ele fez, não interessa o que os outros façam. Se Jesus determinar, é o que Ele determinou, aleluia, não interessa o que os outros determinem. Aliás, tem uma palavra em Apocalipse que define bem isso, quando João, aleluia, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: Ele que é o amém, Ele é o amém, Ele é o assim seja, Ele é a palavra final, Ele é a verdade absoluta, aleluias, Ele é a questão irrespondível, Ele é a verdade gloriosa. Receba Jesus como uma dádiva, receba Jesus, aleluias, como a verdade absoluta. Quem tem Jesus não tem espaço no seu coração para o dualismo, para cochear em dois pensamentos. Quem tem Jesus tem a verdade. Quem tem Jesus não tem espaço no seu interior para o relativismo, porque quem tem Jesus tem a verdade. Quem tem Jesus não tem tempo para perder com diz que me diz, com fábulas, com contos e com mirabolâncias religiosas. Quem tem Jesus tem a verdade está nele. Nada, aleluia, pode
contra a verdade, o apóstolo Paulo disse, não a própria verdade, e Cristo é a verdade. Oh, levante essa mão para o céu, levante a sua face, levante a sua voz, aleluia, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Ele é a verdade absoluta. Aleluias, o que ele disser está dito, o que ele fizer está feito, o que ele determinar está determinado. Aleluias, glória a Deus. É como Pedro, que experiente na pesca, disse assim, eu pesquei a noite toda e eu não encontrei nada. Aí Jesus disse assim, não encontrou porque você não encontrou o cardume. O cardume, ele está do lado direito do barco. E o Pedro disse assim, mas eu já joguei a rede várias vezes essa noite do lado direito do barco. Aí ele disse assim, mas eu estou dizendo para você, Pedro, que o cardume está do lado direito do barco. E aí ele disse assim, sobre a tua palavra é a verdade absoluta. Eu sei que eu fui agora mesmo lá e joguei a rede e não tinha nada. Mas sobre a tua palavra, que é a verdade, eu vou jogar a rede, e eu vou colher, e eu vou trazer, e eu vou pescar. Aleluia, uma pesca maravilhosa. Aleluia, Jesus é a verdade, ele deve ser recebido como a verdade. Aleluia, a verdade absoluta. Aleluia, se ele diz para você, um dia eu entrei numa casa de uma pessoa e falei para ela assim, puxa, ela estava deprimida, e eu perguntei, mas por que você está deprimida assim? Ela disse assim, porque eu não me sinto perdoada. E aí eu abri para ela João capítulo de número 8, quando Jesus disse à mulher adúltera, vai filha, porque perdoados são os teus pecados. Eu falei, aqui ó, Jesus está dizendo para você que ele te perdoa. E a mulher disse assim, mas mesmo assim eu não me sinto perdoada. Eu falei, a fé cristã não tem nada a ver com sentir ou deixar de sentir, tem a ver com saber ou deixar de saber. E eu sei do quê? Eu sei que Jesus está me dizendo, vai filho em paz, porque perdoados são os seus pecados. Não interessam se os demônios querem me fazer entender o contrário, se os anjos querem me fazer entender o contrário, se a igreja quer me fazer entender o contrário, se a minha própria carne quer me fazer entender o contrário, se a minha mente quer me fazer o contrário. Eu não quero saber de nada disso, eu quero saber da verdade absoluta, e a verdade absoluta é a verdade que sai da boca de Jesus, o nosso Senhor. Fala para o seu irmão aí, fala para o seu irmão e recebe Jesus como verdade. Ele é a verdade. Aleluia, nada foge ao controle dele, ao domínio dele. Aleluia. Esses dias lá no seminário uma aluna perguntou para mim, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Aí eu falei para ela assim, né? A palavra de quem lhe seria suficiente para lhe convencer? Aí ela disse assim, não sei. Falei, você precisa aceitar Jesus. Você está no seminário, mas você começou, você está igual alguns motoristas, começa dirigindo primeiro para depois tirar a carteira de habilitação. Você começou pelo fim primeiro. Você tem que primeiro se converter para depois vir para o seminário. Sabe por quê? Porque há uma palavra de Jesus dizendo a nós, se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Eu estou dizendo uma coisa para vocês, na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas se não tivesse, eu estou dizendo para vocês, eu iria lá e vos prepararia lugares, para que aonde eu estiver, vós estejais também. E eu vou dizer uma coisa, assim que eu tomar, Jesus falando, assim que eu tomar e ver que as casas e as moradas estão todas prontas, eu virei outra vez, e eu vos buscarei, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Isso não é mentira, aleluias, isso é a verdade, aleluias, mais um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá, aleluias. Ah, mas eu não sinto isso, não interessa se você sente ou não, a fé cristã não é baseada nos nossos sentimentos, ela é baseada nas nossas convicções, é baseada nas nossas verdades. Eu não dou glória a Deus aqui porque eu estou sentindo, o que sentir? Eu não dou glória a Deus porque eu sei que Ele está aqui. Se eu tiver com o meu humor destemperado, eu não estiver sentindo a presença dEle, Ele está. Se eu estiver com a minha mente um pouco perturbada e não for capaz de perceber a sua presença, ainda assim Ele está. Por isso eu, consciente de que Ele está,
eu levanto as minhas mãos e eu rendo a Ele glória, adoração, reconhecimento e louvor, não pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei, e eu sei que Ele é a verdade. Fala para o seu irmão, recebe Jesus como a verdade. Urabacanda Arabahai. Aleluias, aleluias. Eu estou sentindo a presença gloriosa do Senhor aqui. Aleluias, eu sei que Ele está aqui em nosso meio. Por isso você pode levantar a sua mão, abrir a sua boca e dar palavras de adoração e de louvor a Jesus. Aleluias. Fala para o seu irmão aí, o que Jesus disser para você é a última palavra. Ele não precisa ser confirmado por ninguém. Sabia? Tem uma regra na hermenêutica que ela diz o seguinte, que para uma verdade virar doutrina, ela precisa ser encontrada na Bíblia 2 ou 3 vezes. Ou seja, outras pessoas precisam confirmar. Mas vamos dizer que alguma coisa apareça na Bíblia só na boca de Jesus. É doutrina ou não é doutrina? É doutrina ou não é doutrina? Ou será que Jesus precisa ser confirmado por Paulo? Será que Jesus precisa ser confirmado por Tiago? Pelo escritor aos Hebreus? Será que Jesus precisa ser confirmado por Calvino, Atanásio? Será que o credo niceno, o credo calcedônico, o credo de Éfeso precisaria confirmar Jesus? Eu não quero nem saber o que eles dizem ou não. Eu quero saber do que Jesus diz. E tudo o que eles dizem deve ser filtrado naquilo que Jesus disse, porque Ele é a absoluta, a concreta, a imutável, a maior, a gloriosa verdade. Fala para o seu irmão, aceita Jesus e recebe Jesus como a verdade. Ele é a verdade, acabou. Ele é a verdade. Aleluias, glória a Deus. O nosso filtro não é outro senão Jesus. Recebeste Jesus, Paulo diz, recebam Jesus como uma dádiva, recebam Jesus como a verdade, e recebam Jesus, em terceiro e último lugar, recebam Jesus no sentido de se apropriar dele. Oh glórias! No sentido de interiorizá-lo, no sentido de revestir-se de Jesus, e deixar Jesus se revestir de você. Receba Jesus no sentido de tê-lo como seu Cristo, e você, aleluia, poder ser chamado como seu discípulo. Receba Jesus como quem se apropria, aleluia, de um gole de água quando está sedento, quando está extremamente desidratado, e aí recebe a água e se apropria daquilo, e aquilo te salva a vida. Receba Jesus como um faminto que encontrou pão e morde o pão, mas com tanta vociferação, com tanta profundidade, que parece que aquele pão se confunde com a própria pessoa, e a pessoa se confunde com aquele pão. Receba Jesus como você recebe a pessoa que você ama e abraça com tanto afinco, com tanta entrega, com tanto desarme, que parece que vocês dois se transformam numa única pessoa. Recebam Jesus se apropriando dele e dizendo: Ele é o meu Cristo e eu sou dele. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Levante essa mão, aleluia. Levante a face, Jesus quer ser, aleluia, recebido por você, mas com apropriação, aleluia, com uma possessão profunda, com um relacionamento não apenas meramente formal, solene, religioso, meramente protocolar. Não, a vontade de Jesus é ser recebido por nós, aleluia, como Zaqueu, que escancara as portas da sua casa, que abre os seus celeiros para Jesus, que depois abre a sua carteira e abre a sua conta, que traz os seus amigos, e que diz assim: Jesus, eu estou tão assim alegre, estou tão glorificado, tão admirado da presença do Senhor aqui, que se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, e se eu ficar com alguma coisa, ainda vou dar para os pobres. Eu não quero ficar com nada, porque
porque em Ti eu encontrei o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro valor da existência. Em Ti eu encontrei a verdadeira razão para viver. Ah, Senhor, que bênção que o Senhor está aqui. Irmãos, fala para o seu irmão, receba Jesus com dádiva. Aleluia, receba Jesus como a verdade e receba Jesus se apropriando dele. É interessante, né? Como Jesus vai ilustrar a sua relação conosco. Por exemplo, em alguns pactos religiosos de outras culturas, a relação entre você e o Deus que está ali é uma relação de sangue, mas que você corta aqui uma parte do seu dedo tal, e joga o sangue em algum lugar e oferta esse sangue. E aí, ao receber esse sangue, você então adentrou naquela religião. Mas na fé cristã, a exposição, a demonstração, a manifestação da nossa relação com Cristo, não é pelo fato de eu cortar aqui meu dedo e derramar o sangue aqui e dizer assim, pronto, isso aqui foi ofertado para o Senhor. Por exemplo, lá na cultura antiga, na região da Mesopotâmia, havia a dedicação ao deus Moloque, das crianças. Então como é que faziam? Criaram lá uma imagem de Moloque, e a imagem de Moloque tinha a mão assim, ó. E aí, pegavam a criança, deitavam aqui na mão, e rasgavam a criança. Quando o sangue da criança era vertido nas mãos de Moloque, Moloque recebeu o sacrifício. Quer dizer, a relação religiosa se dava a partir do indivíduo pegar assim, cortar um pedaço de si, derramar o sangue, e aí ele fazia o pacto de sangue. Mas com Cristo não é diferente, é muito diferente, não é assim. Com Cristo ele fala assim, não é você que se corta, não é você que doa o seu sangue, sou eu, aleluias, que dou a minha carne e dou o meu sangue. E aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue e se apropriar de mim dentro do seu interior, nas suas entranhas, esse verdadeiramente tem parte comigo. Aleluias. Fala para o seu irmão, receba Jesus, receba Jesus. Só que Paulo termina dizendo assim, do mesmo jeito que receberam Jesus, vocês devem agora fazer o quê? Andar nele. Uma coisa é receber Jesus, outra coisa é andar nele. Como é que a gente anda em Jesus? Primeiro, nós devemos andar no exemplo de Jesus. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, um copiador incorrigível, né? Da forma, do modelo, do modus operandi de Jesus. Nós devemos andar no exemplo de Jesus. Isso é andar nele. Quer ter relacionamento com Jesus? Anda no exemplo dele. Aleluias. A palavra aqui, sabia, irmãos, para andar, tem a ver com a palavra grafia. Se você for procurar no original grego, o que é? Que palavra grega que está aqui no lugar de andar? Não é uma palavra que tem a ver com caminhada. É uma palavra que tem a ver com grafia, com escrita. Por quê? Quando você estava sendo alfabetizado, lembra? O professor tinha um caderno lá que era o caderno de caligrafia. Não é isso? Existe isso ainda hoje não? Caderno de caligrafia? Existe o caderno de caligrafia? Terrível aquele caderno. Você tinha que fazer o caderno inteiro. Meu Deus do céu. Né? Eu tenho uma letra horrível, porque eu não fazia o caderno de caligrafia. O pastor Roberto falou que nem ele, né? Tem coisas que eu escrevo que depois eu mesmo fico com dificuldade de ler o que eu escrevi. Eu digo assim, o que eu quis dizer aqui mesmo? Eu não sei, né? É terrível mesmo. Então, mas ali o texto quer dizer que nós devemos copiar a grafia de Jesus. Ou seja, quando o professor fazia ali, ele fazia sempre a primeira linha, né? E ele falava, agora você copia igualzinho aqui, ó. E você saía copiando, fazia isso até o caderno inteiro. O texto quer dizer, andai nele, quer dizer assim, do mesmo jeito que Jesus deixou escrito,
Do mesmo jeito que Jesus escreveu, você procede, você anda, você copia, você faz. Ou seja, viva no exemplo de Cristo. Isso é andar em Cristo. Eu estou andando em Cristo quando eu estou vivendo no exemplo dele. Segundo, andar em Cristo quer dizer ande no poder dele. Andar em Cristo quer dizer andar no poder dele. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos os homens e livrando os oprimidos do diabo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus andou no poder do Espírito e a igreja anda no poder de Jesus. Eis que eu vos dou poder. Você tem poder e você deve andar no poder de Jesus. Poder, irmãos, de expulsar demônios. Você tem poder. Oh, glórias, você tem poder de expulsar demônios. Aleluias, glória a Deus. Uma vez caiu uma pessoa endemoniada. Eu me lembro que a irmã foi e falou: olha, eu não tenho condições de expulsar esse demônio, chama o pastor. E eu me lembro que a história lá foi que o pastor estava em pecado. E o pastor chegou para a irmã e falou: irmã, é o seguinte, eu já estou com o meu caso tratado lá na sede e eu não tenho condições de expulsar esse demônio. Não, vai ter que ser a irmã mesmo. E ela falou: já que o senhor está em pecado, então fica aí do lado, eu vou tentar aqui. E ela fez o teste e os demônios saíram, não por ela, mas porque ela usou o poder de Jesus que está sobre a igreja. Aleluia. Você tem poder de expulsar demônios. Você tem poder de curar doentes. Você tem poder, aleluia, poder de mexer com as estruturas da natureza. Há o poder de Cristo sobre você. Você acredita nisso, que você tem poder? Você tem poder em sua vida. Aleluia. Quando alguém estiver doente na sua casa, traga o nome para a igreja. Traga sim uma palavra para o pastor. Se for possível, até o presbítero vá lá ungir. Mas se não tiver pastor, coloque você mesmo a mão, porque você tem poder. Você tem poder para curar enfermos, para expulsar demônios. Você tem poder, aleluia, sobre a sua vida. Isso é andar em Jesus, andar no exemplo dele, andar no poder dele, e andar em Jesus na esperança dele. Oh, glórias! Jesus, irmãos, nos deu uma palavra de esperança. Aleluias. Olha, fiquem em paz, porque eu, daqui a um pouquinho de tempo, eu virei outra vez, e eu vos buscarei, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Viva nessa esperança. Isso é andar em Cristo, é andar aqui nesse mundo, fazer negócios, interagir com a realidade do mundo, mas nunca se apegar a esse mundo. Entender sempre que você é cidadão do céu e que você vive na esperança que Jesus te trouxe. Quem quer andar em Jesus? Fala para o seu irmão aí: anda no exemplo de Jesus, anda no poder de Jesus e anda na esperança da palavra de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus.